A você que acompanha aqui o programa Entre Livros, a gente está hoje trazendo um livro, Viva a Vida. Supere seus medos e entenda a continuidade evolutiva. Então, quem tem a oportunidade de ver, a gente está mostrando a capa, né? Então, é uma obra destinada ao público infanto-juvenil, mas esclarece também os adultos, né, que têm algumas dúvidas muito bacanas que estão aqui no livro sobre a evolução, sobre a consciência em si, né? E todo o seu processo evolutivo. Então, para falar sobre Viva a Vida, a autora, né, Silvia Rocha Facuri, está aqui conosco. Silvia, olha, receba nossas boas-vindas. A gente já está morrendo de curiosidade aqui para você falar para a gente Viva a Vida. Em primeiro lugar, você colocou esse título assim, é um título muito chamativo, né? Um título que dá vontade da gente saber o que tem dentro, né, da obra. Então, Viva a Vida seria a síntese de todo o seu livro. Por isso você colocou esse título? Ou tem algum motivo especial? Bom, boa tarde, Rose, boa tarde, os ouvintes, né, da rádio. E estou muito feliz com a oportunidade de trazer a mensagem do meu livro, Viva a Vida, supere seus medos e entenda a continuidade evolutiva. Também vou mostrar aqui. Olha, eu vou falar assim, como eu decidi escrever esse livro, a minha motivação foi contribuir com as minhas recins para as recins. Vamos explicar, né, o que é recim, porque às vezes o nosso ouvinte aí não conhece os termos, né? Reciclagem, renovação das minhas dificuldades. Então, eu fiz um enfrentamento dos meus medos e, por isso, eu tive a intenção de escrever e acabei materializando o livro, concretizando essa obra, para ajudar as pessoas que também têm essa dificuldade, essas imaturidades de medos, que são medos infundados, medos que não têm nada a ver com o nosso contexto atual, com tanta informação. Mas, realmente, o termo medo da morte e medo de consciência, que foi o medo mais destacado, eu tenho outros medos, tive outros medos que estou superando, mas esses medos foram os mais destacados. Então, o medo de consciência não tem mais fundamento, não tem falta de ignorância nossa, falta de conhecimento, de buscar a pesquisa, conhecer os temas. Então, me aconteceu o seguinte, quando eu fui fazer o curso de pesquisologia, eu exteriorizei, eu expus as minhas dificuldades para os colegas e para os professores Ana Seno e Marcelo Fornet. Então, daquela época, o que veio para mim? Você tem que pesquisar sobre a tanatofobia, que é o medo da morte, e sobre os apegos, porque nós somos muito apegados ao nosso corpo físico, né? Nossa identidade. Então, eu fui pesquisar. E quando foi no curso Técnicas Conscienciográficas, você se lembra, Rose? Sim. Eu já escrevi páginas e páginas sobre esses temas, mas era assim, aliás, esses temas estão até em 2 artigos da revista CAP, da Aracê. Mas a minha intenção era escrever para crianças, para jovens, para eles, desde a tenra idade, eles terem esses conhecimentos e essas informações que me faltaram na minha vida, porque os meus medos em infância eram muito atemorizantes. Eu não conseguia dormir, eu tinha que dormir com uma pessoa segurando minha mão, contando historinha e até eu adormecer. Isso foi durante um bom tempo.
e os pais, então, não tinham conhecimento. Na época, não tinha, eu tenho 81 anos, não tinha profissionais adequados para atender, dar esse atendimento. Então, me levaram para tomar uma benzição, era um xarope, era xaropada, era garrafada, aquelas coisas, né? E para mim, e alguns condicionamentos foram me ensinados, mas aquilo para mim nada serviu, não, não, não resolveram. Então, o que resolveu foi assim, eu ter coragem de enfrentar a vida e levando, mas os conhecimentos da conscienciologia me ajudaram muito a fazer a autopesquisa, estudar os temas e resolver de vez os medos. Então, e quando foi? Aí eu falo do curso. Quando foi em 2014, eu comecei a epicentrar o campo de escrita lá na Aracê, e aí veio a ideia para mim de uma sala de aula, a professora Cirofa, que Cirofa é o acrônimo de Silvia Rocha Facuri, que é o meu nome. Então, e com aqueles alunos curiosos. E aí, então, foi um desafio para mim, porque eu preocupava assim, de como eu passar esse tema tão instigante mesmo, traumático, né? Sério, de uma forma uma abordagem mais lúdica, mais alegre, mais leve e criativa. Então, veio a ideia da sala de aula, então as ideias foram fluindo. Então, eu acho que o livro parece que ficou assim, bem leve e trouxe essas informações para qualquer uma, dona de casa, um conscienciólogo que também tem medo, e qualquer pessoa, qualquer dos nossos ouvintes, vai poder utilizar esse livro para se libertar dos medos. Então, Silvia, eu não apresentei você, né, a sua formação. Você é pedagoga, deixa eu ver aqui, vou pegar a cola. É pedagoga, atuou aí na área de educação 40 anos, nossa, que bacana, né? Também teve cargo de bibliotecária, supervisora pedagógica, então, finalmente, desculpa, em tempo Eu apresentado. sempre no meio de livros. E agora, autora da Conscienciologia. Pois é. Meu primeiro emprego foi bibliotecária, então, no meio de livros, desde sempre, né? Lá na Aracê, eu sou responsável pela biblioteca, então, no meio de livros. A livraria está na minha responsabilidade, então, vendendo livros, incentivando as pessoas a comprar, e aí eu tenho que ler para poder dar uma informação melhor, né? Dar uma indicação de livros, né? Então, isso também me incentivou a seguir em frente, né? Agora, o livro foi escrito no campo de escrita, na sala de pesquisa, e um ambiente otimizador para as ideias virem claras e amparadas, né? Então, eu acho que está trazendo uma mensagem muito bonita, porque a primeira mensagem que eu trago no livro é que nós somos consciências que prosseguem após a morte biológica. Essa continuidade, lógico que nós colocamos como hipóteses, porque nós respeitamos o princípio da descrença. Cada ouvinte aí vai ter as suas próprias experiências. Não que a morte, você vai ter a primeira experiência para depois, mas você estando bem informada e considerar o foco no paradigma consciencial, a gente fica muito mais esclarecida. Saber que tem continuidade, que nós tivemos outras vidas e vamos ter outras vidas, para evoluir. Então, o sentido do processo evolutivo é muito importante para a pessoa chegar nessas conclusões. E a morte é um fenômeno natural. A gente coloca, você acha que você vai ficar para semente? Não vai, né? Então,
nós não podemos escapar da morte, todos nós vamos morrer. Então, viver a vida feliz, alegre e com a vida prazerosa, levando a sério as suas escolhas, com lucidez, com discernimento, é uma forma de você preparar bem para a morte, né? São duas facetas, né? A pessoa que se prepara para morrer ou a pessoa que perde alguém, né? E aí são duas realidades bem diferentes, né? Mas, olha, você faz várias perguntas, né? A gente tem aqui uma professora que ela vai dando aula, né? Fazendo dinâmicas, e aí respondendo as indagações que são inerentes a todo mundo que tem curiosidade sobre esses assuntos, né? E aí você começa lá, quem somos nós? Então, esse quem somos nós é essa consciência, né? Nós somos essa consciência, nós sobrevivemos à morte física. Você quer falar um pouquinho mais? Pois é. Então, aí nós temos, nós ressomamos, que significa renascer em cada vida. Aí, esse corpo, Silvia, por exemplo, Rose, não vai estar aqui mais, vai ser outro corpo diferente. Então, eu gostei muito daquela ideia que eu tive da comparação da consciência com a mão e o corpo com a luva, porque a luva você pode mudar. Então, cada vida nós recebemos um corpo diferente, um novo nome, morar num país diferente. E essas escolhas, nós podemos escolher para onde nós... Fiz até uma brincadeira com as crianças. Nós podemos escolher, vamos para um globo terrestre, vamos escolher o país que nós vamos... Mas essa escolha vai depender do nosso grau de maturidade, né? Não é qualquer um que vai poder escolher para onde, qual a família que vai vir, qual a raça, se é homem, se é mulher. E a professora Cirofa, ela conta para os alunos as suas autodescobertas, dos personagens que ela já vivenciou. Ela foi um escravo. Esse escravo, inclusive, eu tive uma vivência. Escravo, andarilho. Fui um juiz também, veio numa clarividência de uma pessoa numa dinâmica parapsíquica. Te vi como juiz. Falei, bom, então uma ideia, vamos colocar aí no livro, né? Professora, médico, né? Então, são profissões diferentes. Então, ela faz brincadeira com os alunos para eles também escolherem, mas também para isso tem que ter uma vida saudável, uma vida mais correta, mais cosmoética. Aí a gente pode até falar nos neologismos. Eu nem ia colocar neologismos no livro. Inicialmente, eu comecei as explicações de todos os neologismos, mas sem citar o neologismo. Aí, quando entrou na revisão, alguns revisores colocaram, não, é importante você colocar. Eu tinha colocado consciência, amparador e assediador, mas essa cosmoética também. Mas trafar, eu não tinha colocado. Então, a revisora sugeriu que colocasse para dar uma conotação mais científica na obra, e não ficar com aquela conotação de religiosa, de mística, né? Então, foi bom nesse sentido, eu fiquei muito agradecida. No caso da cosmoética, por exemplo, do neologismo cosmoético, a ética do cosmos, para quem não sabe, porque a nossa ética dos homens é uma forma, mas você se vê sendo observada 24 horas por dia por nossos amparadores ou até pelos assediadores, é outra coisa, né? É outro tipo de ética, né? A ética do cosmos. Então, a gente colocou numa forma de brincadeira. Outro neologismo que foi colocado foi trafor e trafar, que são as trafors, traços forças, as qualidades da pessoa. Trafar, os traços fracos, as imaturidades. E aí também colocamos em forma de brincadeira. Olha,
Muita, as mensagens são bastante, as informações são bastante. Eu tenho que, às vezes, se você quiser perguntar alguma coisa, do livro ser ilustrado também seria importante falar, né? Pode falar. A ilustradora foi a Tânia Somariva, é uma colega também da Aracê, voluntária da Aracê, e eu considero a ilustração um elemento assim motivador para a criança, para o jovem se envolver mais com o conteúdo, né, que é um conteúdo sério. Então, aí, a parceria que eu fiz com ela da ilustração, eu acho que ajudou muito, o livro ficou mais rico. Como diz a Ana Sena, ficou mais precioso, né? Então, eu acho que foi muito bom, e é bom que os ouvintes saibam que o livro é um livro ilustrado. O que mais que a gente poderia falar? Esclarecedor, né? Não é uma ilustração pela ilustração, ela também conta a história, né? Ela conta a história. Aliás, quando eu escrevia qualquer conteúdo, eu já visualizava aquela ilustração. Tanto é que eu dei as indicações todas para ela. Ela trabalhou o formato, a criatividade dela, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, também falo das nossas dimensões, da dimensão intrafísica, é onde estamos, né? Viemos fazer aqui. A dimensão intrafísica, que é o nosso planeta, que nós temos que cuidar bem dele. E as dimensões extrafísicas, que são a nossa paraprocedência, a nossa origem, de onde viemos, é a nossa verdadeira morada. Então, nós não podemos assustar e ter medo de voltar para a nossa origem. Então, é um medo infundado, porque foi de lá que viemos. Nós somos consciex, passando temporariamente pela condição de consciências intrafísicas. Somos nós, seres humanos, e consciex, consciências extrafísicas. Então, falo bastante para os alunos, comentamos, brincamos sobre essas questões também, das dimensões. Falamos também da holomemória, quando a gente fala do diário secreto, que tudo que nós fazemos em nossa vida é registrado nesse diário, que na Conscienciologia a gente conhece o termo holomemória, memória total, memória integral de tudo que nós vivenciamos, é tudo registrado. Então, nós temos que observar muito, ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós fazemos, com o que nós desejamos para o outro, né? E falei também dos amparadores e assediadores, porque é importante a criança, o jovem, saber com quem que ele se conecta, com a sintonia dele, se está com a sintonia para o bem, se está com a sintonia para o mal. Então, a gente vai atrair de acordo com o amparador, o assediador, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com as nossas energias. Aí, quando eu falo nesse momento, eu falo nós podemos melhorar os nossos pensamentos aqui no intrafísico, porque o planeta, nós viemos para esse planeta que é um planeta escola e hospital. Escola porque nos ensina as lições que nós temos que aprender, né? E hospital porque nós vamos nos curar das nossas imaturidades. Nós temos as oportunidades, tanto na convivência com a família, convivência com outras consciências, e respeitar a outra, não querer mudar a outra pessoa, ter controle dos nossos pensamentos, ter controle das nossas energias, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Tem algumas historinhas, por exemplo, do menino que briga com o colega, e então ele começa a prestar atenção, né, nos sentimentos e nas emoções dele. Ele sentiu raiva do colega, porque o colega fez uma crítica, mas ele se permitiu
a, a fazer uma análise, uma reflexão daquele comportamento imaturo dele, porque ele viu que era uma insegurança dele, que ele tinha que trabalhar a dificuldade dele. Então, é uma insegurança dele e não era do outro. O outro também tem as imaturidades dele. Então, nessa hora, a gente fala, a gente não terceirizar e não jogar culpa no outro, trazer a pesquisa para nós. Muito bom. A gente agora, Silvio, vai chamar os nossos comerciais. Pessoal, fiquem aí ligados que daqui a pouquinho a gente está de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Viva a Vida é a obra que nós estamos hoje aqui conversando com a Silvia Facuri. Ô, Silvia, você fala também aqui da... Ai, agora me fugiu. Bom, enfim, um livro ele tem várias indagações, cada capítulo é uma indagação sobre um aspecto, né, da evolução, isso colocado de uma maneira assim que dá para entender ao jovem, à criança e ao adulto também, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessas, por que você chegou a essas questões, se tem a ver com você mesma ou se isso tem uma coisa mais que você assim pesquisou fora, ouviu a abordagem de outras pessoas. Como que foi essa ideia de ir respondendo perguntas? Porque é Não, diferente. foi uma ideia, assim, eu acho que eu fui muito amparada. Quando eu queria mesmo escrever o livro e não achava, foi um desafio muito grande para mim a forma de abordar. E aí eu pensava naquilo, eu deitava, pensava, vou projetar e vou ter ideias. E aí as ideias foram fluindo. E eu comecei a escrevi muitas páginas. As primeiras versões, eu queria, assim, parece que eu queria ser uma psicóloga, sabe? Para entender que uma consciência veio, por exemplo, como escrava numa vida, depois como professora na outra, aí analisar os comportamentos, mas eu não dei conta, quando estava bem adiantada, eu escrevi bastante, mas eu não conseguia fazer uma ligação de um comportamento, de uma vida para outra vida. Então, eu falei, não, essa parte eu não vou dar conta. Então, foi quando eu fiquei me desafiando, aí veio a ideia da professora Siroff falar de tudo isso que está no livro, desses temas da Conscienciologia, que estão me ajudando muito e ajudam todos nós, pesquisadores da Conscienciologia, a se conhecer mais, a partir para focar na autopesquisa, no autoconhecimento, porque nós temos que conhecer o que nós pensamos, como são nossas emoções, como são nossas energias, porque nós temos que trabalhar nosso emocional para nos dar melhor nas nossas relações, nas nossas interações, melhorar nossas energias para saber quando a gente chega no ambiente, a gente saber se portar e saber se aquela energia, se aquele pensamento que veio, se é nosso ou se é influenciado por amparador ou por assediador. Então, esses estudos da Conscienciologia são maravilhosos, são importantíssimos para a gente detectar as imaturidades, detectar as energias dos ambientes, detectar como estão nossas emoções e como nós podemos melhorá-las, né? Então, quando a gente fala uma coisa que eu gostaria de comentar também, além dessa parte da pensanidade, a forma de comunicação. No extrafísico, as crianças ficaram curiosas, indagando. Mas como que se eu não tenho corpo para chegar no extrafísico, da nossa verdadeira morada, como que eu vou ser reconhecido? Então, aí as crianças vão desenhar
seu soma, né? Para poder... Que aí a professora fala que a gente tem um molde, né? Tem eu me esqueci agora a palavra. Assim. Para poder chegar lá e ser reconhecido, né? E é um psicossoma, nós chamamos de psicossoma. E a forma de comunicação? Aí os alunos perguntam, e a forma de comunicação? Aí a professora Cirofa esclarece pela telepatia, que é uma comunicação entre pensamentos. Então, como são as ondas de rádio, né? Então, você vai sintonizar com aquela frequência que você estabeleceu, né? Acessou. Então, e as crianças se divertem muito com as brincadeiras, com as atividades. Então, eu acho que esse livro, os pais poderiam adquirir para poder orientar as crianças desde cedo, a entender que nós não somos só esse corpo físico, nós estamos aqui para evoluir e vamos continuar evoluindo. Tem também o momento que as crianças, que a Cirofa fala dos cursos que vão ser realizados no extrafísico, aí as crianças, mas a gente estuda tanto, ainda vai ter que estudar mais no extrafísico. Então, aí a Cirofa explica, são cursos para você entender como serão os seus próximos retornos, o que você fez que foi o melhor, e também aquilo que você pode melhorar. E aí, assim, é uma alegria total dessas crianças curiosas, instigantes, que querem aprender com a professora Cirofa. Realmente, eu não dava muito pelo livro, não, mas agora as pessoas que estão lendo estão comentando, Silvia, mas eu quero comprar, eu quero adquirir, porque esse livro vai ser... Meus filhos vão adorar, meus alunos vão adorar. E, inclusive, Rose, não sei se eu poderia comentar aqui, mas eu estou com um projeto de doação para uma parte, né? Porque uma parte foi para editais e uma parte eu fiquei para doação. É um projeto de doação em escolas e bibliotecas municipais e também instituições que trabalham com crianças. Mas, para isso, eu preciso de nomes da cidade, da pessoa responsável, ou diretora, ou gerente, ou professora, para eu poder entrar em contato de como enviar os livros que já estão comigo. Esse eu vou ter muito prazer também de doar, porque é uma forma de divulgar o nosso paradigma consciencial, a pessoa, desde cedo, saber, eu não sou só esse corpo, eu sou uma consciência que vou ter outras vidas, outras oportunidades de evoluir, para ninguém ficar desesperado, porque o meu livro também, uma pessoa me falou, olha, esse livro dá mais sentido para a pessoa, para ter mais sentido para vir pela vida, pode evitar até suicídios. Quantos jovens, quantas pessoas suicidam de desanimar pela vida? Não imagina que vai ter outra vida, que ela é uma consciência, que ela está em processo de evolução, que a vida continua após a morte biológica, né? É apenas uma mudança de dimensão a morte biológica. Então, isso aí seria bom a gente comentar para poder esclarecer, né, a importância da leitura desse livro, né, Rose? Que bom que já está sendo um sucesso, né? Então significa que os adultos estão lendo também. Pois já estão lendo também. Mas então tá, você fala aqui também sobre a questão da autopesquisa, que se chama bastante atenção, né? Da questão da autopesquisa. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? A pesquisa a gente já falou o tempo todo, quase, porque é a importância da gente se conhecer, né? Conhecer como que você reage, como você se manifesta, porque às vezes a importância da autopesquisa, eu coloco assim, quanto mais eu me conheço, menos eu sofro,
porque eu vou saber me manifestar melhor e não vou jogar a culpa no outro. Porque, geralmente, a gente terceiriza, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Então, a gente trazer o problema, a questão, para nós, para a gente tentar solucionar, fazer a autopesquisa constante, fazer o autoenfrentamento. A autopesquisa, nós temos várias fases, é diagnosticar, detectar aquela imaturidade, aquilo que nos incomoda, depois partir para o autoenfrentamento com ações, com metas de atividades, de ocorrência de algum trabalho que a gente possa fazer para melhorar aquele incômodo e até chegar na superação. São as fases da conscienciometria, que é uma instituição maravilhosa também que nós temos na Conscienciologia e que nos ajuda a nos pesquisar melhor nessas 3 fases. Outra coisa que eu gostaria de falar, que está muito ligada à autopesquisa, é a respeito daquele capítulo do medinho, dos medinhos e do eu ia perguntar sobre isso agora. Você ia perguntar, porque eu bati o olho aqui também e vi que ele é importante a gente falar, porque, aliás, é o capítulo essencial, que eu fui floreando, trazendo informações até chegar na aula principal da Cirofa, né? Que é dos medinhos e do medão. O medão é aquele que é o medo da morte, que todos, a maioria da humanidade, das pessoas na humanidade, tem um certo medo. Tem menos e menor nível, e maior nível. Parece que eu tinha maior nível. Hoje, com a informação, com as pesquisas, com as escritas, hoje eu fico tranquila. Tanto é, Rose, que nesse período todo da escrita do livro, eu também participei do Colégio Invisível da Dessomatologia, nós temos muitas técnicas boas, e aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que optar por alguma forma, por exemplo, cremação. Eu já optei pela cremação, heranças, então resolver questões, então a gente cuidar mais dessas questões. Então, hoje eu dou exemplo aí do menino do desapego, o menino com a bicicleta, né? Doar para os coleguinhas, e depois eles fazem uma lista e vão trabalhar também essas doações de objetos que não tem serventia mais. Então, ensinar a criança desde cedo a desapegar de bens materiais e, ao mesmo tempo, está trabalhando o desapego dos bens materiais, desapegar também de posturas equivocadas que nós temos, posturas antagônicas, arraigadas, atrasadas, desatualizadas, tem um tanto de qualificativo aí, porque já não servem mais para nós, para a nossa atual realidade. Então, esse capítulo é muito bom, muito interessante. Então, a professora Cirofa dá oportunidade das crianças falarem dos seus medos, e a maioria dos medos que estão aí são da própria professora, da própria Silvia. medo de falar em público, de se expor. Esse você já superou. Medo de se expor, de ser criticada. Então, tem lá a menininha que representa esse medo de ser abandonada, porque eu perdi um amor da minha vida também, meu marido, né? Tenho outro companheiro, estou muito feliz, mas eu sofri demais. Então, para mim, era perder parece que a gente perde a identidade, quando a gente dá muito valor e a gente não desdramatiza esse medo de morte. Então, a gente tem que aprender, focar no paradigma consciencial, estudar muito, entender que nós temos outras oportunidades também, né? E aí a menina também fala do medo de perder a família, medo de consciex, que é o mais
mas foi o mais sério para mim, mas mais em criança. Mas eu continuei, você sabe, quando eu fui morar no Campus Aracê, aí, quando tinha curso que eu estava lá, você conhece lá como é, aquela plenária separadinha, isolada. Aí eu ficava sozinha, eu corria e saía atrás dos colegas, isso adulta já. Agora, hoje, no campo de escrita, eu fico, quando vejo, passou 5 horas, 6 horas, já até de noite eu estou saindo sozinha, parece que eu já sou amiga das concierges, entendi que elas estão ali. Se você está com uma boa sintonia, você está sendo amparada. Então, é não entrar no assédio, né? Mas muito bom. E também aquela questão, o menino que fala que tem medo do avião, eu também tinha medo, eu fui perder meu medo quando eu tinha neto, porque eu via as netinhas lá entrando no avião, naquela alegria, e eu lá com medo, rezando, na época eu era reza, né? Então, isso aí são medos infundados que a gente, é nosso imaginário, e falta de informação, falta de estudo, falta de entender que nós somos conscientes. O medo de morrer, por exemplo. Se você morrer, a sua consciência está... Ah, o menino morrer de acidente. Olha, você tem que estar sempre pensando, eu sou a consciência. Eu vou continuar, meu corpo é que vai parar, vai ficar, né, inerte, mas eu vou continuar. Então, esses conhecimentos ajudam muito, mas muito, a gente entender o processo evolutivo, entender que nós podemos nos libertar dos medos e superar todas essas dificuldades que nós apresentamos, que nós manifestamos nesse corpo, né, nessa dimensão intrafísica. Pois é, acho que eu estou falando demais. Facuri falando para a gente do livro Viva a Vida. Daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A vida, a gente está conversando aqui com a Silvia Facuri, Silvia Rocha Facuri, né? Cirofa. Agora, a Cirofa, ela fala aqui também de comunicação, da telepatia, formas de comunicação, né? Você pode expandir. É uma forma muito interessante de comunicar. E aí, acontece dos menininhos no final, porque a professora Cirofa, no final, ela faz uma festa de gala para dar uma culminância, né, daquele projeto Viva a Vida, que foi realizado com aquele tanto de aluno, né, que tem os nomes são dos netos, dos bisnetos, sobrinhos bisnetos, porque bisneto, hoje eu sou bisavó, nasceu ontem meu bisneto, mas eu não tinha bisneto. Então, eu coloquei os nomes das crianças, da família, né? E aí fizeram a festa, eles se vestiram de acordo com aqueles personagens que eles se identificaram em vidas passadas, e fizeram comentários, e parece que foi uma culminância mesmo dos aprendizados das aulas da professora Cirofa. E acontece que 2 alunos se projetam, vão parar eles comentam, se projetam, vão parar no tertuliário, que a professora Tânia desenhou bem bonito, né, o tertuliário, e as crianças ficam indagando se nós estamos aqui, nós dormimos, e estamos aqui nesse lugar, será que a professora Cirofa vem fazer uma excursão? Nós estamos conversando, então é a telepatia que a professora Cirofa nos ensinou. Então, isso aí, você já pensou tanto que uma professora pode aproveitar esse livro e dramatizar, e fazer teatrinhos na sala de aula para elas abordarem esse tema de uma forma
leve, solta, tranquila, bem assim, criativa, podem criar mais coisas. Eu também gostaria de ter criado mais, mas eu tinha que parar, eu não podia continuar mais, porque senão o livro ia ser imenso, né? Então, aí a professora Sirofa fala que essa ideia da projeção, né, que não foi comentado que era projeção, ia ser falada em outras. Então, eu tenho vontade de escrever outro livro falando de projeção, porque foi um dos temas que mais me atraiu para a Conscienciologia, porque no primeiro curso que eu fiz, eu me vi fora do corpo, o meu corpo inerte no colchonete, né? Naquelas aulas de técnicas energéticas, e eu olhando meu corpo. Então, foi muito interessante para mim conhecer esse tema, né? Que a gente não conhecia. A gente, como pessoas religiosas, a gente desconhece esses assuntos. Então, é uma oportunidade de conhecer o tema de uma forma lúdica, né? Com brincadeiras, com dinâmicas, com atividades prazerosas, né? E aí você fala da telepatia. Pois é, e a telepatia está ali, a comunicação extrafísica de uma consciência com outra. Nós podemos nos comunicar tanto consciência intrafísica com extrafísica, no caso dos meninos, dois, eles são crianças que estavam projetadas ali, então são duas consciências que estavam projetadas. De projetor com projetor também, a telepatia vai estar ali na comunicação deles, né? É muito interessante. Então, eu acho que aproveitei bastante o livro para falar de vários temas, e eu não estou lembrando agora o que é que eu ainda não falei nada. Deixa eu abrir o livro aqui que eu posso lembrar de alguma coisa. Olha, quem somos nós, de onde viemos e o que viemos fazer neste planeta, partidas e chegadas, viagens com nossa bagagem invisível. Pois é, essa viagem, isso aí também é muito interessante, porque a gente programa mentalmente, eu peço para os alunos programar mentalmente uma viagem do extrafísico para a nossa vida. Saber como que a gente está aqui, e depois como que vai ser o nosso retorno. Aí tem crianças que já entendem que quando só vamos sair daqui felizes e chegar lá felizes se nós praticamos o bem, se nós aproveitamos a nossa vida. Então, as conclusões dos alunos são muito bacanas. A Sirofa explica, eles já fazem as conclusões dele. Então, eu sugiro para as pessoas pegar o livro, ler e trabalhar com eles, com as crianças, porque eu gostaria de estar trabalhando no meio das crianças com ele também. E aí você fala na renascer para aprender e evoluir, né? Qual é o sentido da gente estar aqui? Renascer para aprender e evoluir, porque então cada vida é uma oportunidade para você aprender mais. Então, às vezes, lições que não ficaram aprendidas, nós vamos ter oportunidade. Então, ninguém precisa desesperar, nem suicidar, nem desanimar, não. Vai ter outra oportunidade, outra vida. Lógico que quanto melhor nós fizermos, mais avançado vai ser o nosso processo evolutivo, né? Mais rápido, nós vamos ajudar mais. Nós temos nossos amparadores, voltando a amparador, nós temos amparadores intrafísicos, que são nossos pais, nossos professores, às vezes até um chefe do trabalho que nos incentiva a fazer um curso, a trabalhar mais, melhorar nossas formas de trabalho. Então, um professor na escola, um diretor, que ajuda um aluno a progredir mais, né? A escrever, a ler mais. Por exemplo, no campo de escrito, tanto que eu incentivo as pessoas a escrever também, a ler,
E olha que eu não me considero uma pessoa inteligente, eu me considero uma pessoa esforçada, muito esforçada, e persistente, determinada. Então, quando a gente tem esses trafores, esses talentos de persistência, de determinação, de motivação para alguma coisa, a gente prossegue, a gente leva à frente, tem que arregaçar as mangas, né? Mas olha, tem que ser muito inteligente para bolar ilustrações para uma fala. Pois é. Gente, Eu acho é qualquer um que faz isso. esse livro me ajudou muito, Rose, trabalhar a minha questão de baixa autoestima. Eu não me sentia com Muita uma criatividade. autoconfiança maior, era sempre baixa, e não me valorizava, a autovalorizar era uma depreciação, então eu sou muito grata a Ana Seno com o professor Marcelo, Ana Seno, minha preceptora sempre, a Eliane Stede, que além de minha nora, é uma pessoa maravilhosa também, que me incentivou desde o início. Você tem jeito para escrever. Meu filho, Marco Antônio, minhas filhas. Então, eu sou muito grata a todos eles que me mostraram que eu tinha talentos, que eu me lembro que quando eu estava no ginasial, era colégio de freira, tinha a irmã Domitila, mas ela colocava 10, naquela época eles colocavam 100 nas minhas redações. Quando eu cheguei no magistério, eu já fui para a escola normal. Aí tinha o professor, doutor José Mendonça, ele falava, suas redações são maravilhosas, mas quando foi na Conscienciologia, eu comecei assim, não sei se eu achava que o pessoal sabia demais e que eu sabia pouco, fiquei muito me depreciando. E parece que esse livro me ajudou muito a sair um pouco disso, até da autoexposição. Não sei o que eu vou falar, eu acho que eu vou errar, eu vou esquecer, não vou ouvir. Então, aquele mundo de desculpa que a gente dá, né, Rose? Então, esse livro me ajudou muito nessas minhas reciclagens todas, quer dizer, olha, além dos medos, tanta coisa que a gente trabalha ao se empenhar em escrever um livro. E qualquer pessoa pode escrever um livro. Eu na quarta idade, né? Quarta idade, estar publicando um livro, porque eu já estou com 81 anos, quarta idade, né? Poxa, não parece. Então, aí é um incentivo para outras pessoas também se dedicarem à técnica da escrita, porque até eu, para dar aula, eu até comecei a ser monitora do curso de pesquisologia também, que eu gosto muito da área de pesquisa, mas o ouvido me atrapalhou. Eu falei, então, a minha tarefa de esclarecimento vai ser a grafotária, quer dizer, a escrita, a tarefa da escrita. Então, eu vou tentar esclarecer pela escrita. É artigo, é livro. Ainda não escrevi verbete, não. Está devendo. Eu preciso tentar, né? Também. Pois é. Mas olha, tem que ter muita criatividade para bolar isso aqui, sabe? E aí você fala aqui também, né? Do medinho e tal. Você esteve na noite de gala? Esse aqui é aquela noite de gala, né? Que a gente fez aqui com o professor Valdo, que foi a última vez. Pois é, eu tenho livro, eu comprei o livro e encantei com ele e falei, meu livro vai ter a noite de gala. Que massa. Aí não é a noite de gala, a festa de gala, né? Agora, você coloca que o livro é da reeducaciologia. Porque assim, as reciclagens que eu estou fazendo é uma verdadeira reeducação. Estou me reeducando e proporcionando também uma reeducação para outros que têm essas mesmas dificuldades. Então, não quis colocar na reciclonologia, né? Eu preferi colocar porque também sou pedagoga, fui educadora por 43 anos aqui em Uberaba,
eu estou aqui em Uberaba no momento. Fui educadora, professora, supervisora escolar, sempre ajudando o professor a melhorar a sua didática, a ser mais criativa nas suas aulas. Então, esse trafora eu já tinha também, sabe, de querer incentivar os professores a melhorar suas aulas e ser mais criativos, e fazer o aluno participar mais, porque eu vim de um período, de uma época, que o ensino era muito, não era participativo, era o professor falar e o aluno escutar. Em colégio de freira, então, que eu estudei nos primeiros anos, colégio de freira era assim, você tinha que ser aquela menina obediente, caladinha, certinha, aceitar tudo que falava, e quando você tinha dúvidas, você tinha que esperar o momento certo para poder falar, tudo com muito respeito. Então, eu fiz uma mudança muito grande na minha vida, porque era para eu ser uma pessoa acomodada, com muita repressão, né? A educação no meu tempo era repressiva. Olha, quando ia ter uma prova, entrava a professora da série, né, da matéria, por exemplo, português, e aí vinha o inspetor escolar, escolhia o número ali do conteúdo, do tema da matéria, e você ia para frente num tablado e você tinha que discorrer aquela matéria toda. E a gente tirava 100 o tempo todo, porque estudava para morrer. Então, a gente não participava, o conteúdo não era debatido. Hoje eu sou encantada com nosso debatologia na Aracê, que as pessoas trazem problemas seus, da sua vida, suas reciclagens, debate, aceita a heterocrítica, aceita a crítica do outro. Então, não é, por exemplo, no meu caso, eu sou aberta a mudanças, mas eu ainda trago um ranço, né? Um resquício daquele momento que eu vivenciei, que ainda era repressivo. Mas eu tentei mudar a minha vida toda. Fui uma mulher assim, esforçada, trabalhadeira, quis trabalhar fora de casa, dar aulas, não aceitei ser uma moça que só esperava para casar. Não, meu marido sabia que eu queria trabalhar, eu queria ser uma pessoa que pudesse esclarecer, ajudar o outro, aprender mais, e quero aprender até na hora da minha morte. Pois é, Rose. Mas a gente vem aqui para isso, né? É isso aí. É isso aí. Então é o seguinte, falta aqui 5 minutinhos para a gente concluir. Eu queria ver com você se tem alguma coisa assim que você queira deixar como mensagem final, sabe? Assim, Sei. Eu gostaria de comentar assim, nós, como educadores, temos uma responsabilidade muito grande de levar esses conhecimentos, por exemplo, sobre o medo da morte. Geralmente o pessoal tem, mas não tem muita abertura para debates, para esses esclarecimentos. Então, a gente quer levar esses temas para as escolas, para a televisão, para a rádio, como no seu caso. E outra coisa que eu gostaria que ficou você comentou do livro, que é do Viva a Vida, e na hora eu me entusiasmei de falar da motivação e me esqueci. O livro, nos meus títulos anteriores, assim, das versões anteriores, até chegar nessa, eu colocava liberte dos seus medos, viva sem medo, uma coisa assim. Aí, quando chegou no final das revisões, a minha editora é uma pessoa muito bacana, a Meracilde, aí ela falou, Silvia, eu estou preocupada com esse título. Eu falei, então vamos rever. Viva com coragem, até coloquei assim. Aí ela falou, 2 dias depois ela me passou, quis falar comigo e falou, olha, eu tive uma ideia. Eu falei, vamos ver se vai bater com a minha, porque eu tinha ido. Eu acordei de manhã com uma ideia de ir na minha estante. E chegando na estante, eu encontrei um livro de poesias que o meu primeiro neto,
ele escreveu quando ele estava com 10 anos, na quarta série primária. A capa do livro era Viva a Vida. Só que era de poesias, e ele que fez a capa, ele que desenhou e doou de presente para a vovó. E a hora que eu começo a conversar com ela, ela me liga, ela falou, Silvia, andando pelo CAE que eu tive uma ideia, vamos tirar esse liberte dos medos? Vamos colocar Viva a Vida? Eu falei, nossa, não é possível. Olha que sincronicidade. O mesmo, quer dizer, o amparador me falou, mostrou para ela, ó, então tem que ser esse. Então, eu acho que esse Viva a Vida ficou muito bom. Ficou muito bom para incentivar a pessoa a viver a vida com toda a sua plenitude, com todo prazer, com todo entusiasmo, aprendendo sempre, ensinando sempre também, porque nós temos muito a aprender, mas temos muito a ensinar também, né? Pois é. E o agradecimento final tem que ser para você e para os ouvintes, né? Tiveram paciência de me ouvir, e para você que fez esse convite, que eu fiquei muito feliz e agradecida. Prazer, se É uma você pessoa que eu admiro muito. bacana a sua obra, tem um alcance muito grande, né? Muito criativa. Então, assim, eu é que só posso agradecer a você, né? Por ter aqui se dedicado a estar com a gente. E agradecer também você que acompanhou a gente aqui na rádio, aqui nas redes sociais. A gente está, então, encerrando mais um programa, mas sábado que vem tem mais livros e mais autores convidados. Tchau, tchau, Ok, pessoal. vamos assistir, né? Obrigada, um beijão para vocês. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.